Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Quero hoje, nesta hora em que você me ouve, trazer esta mensagem que arde no meu coração. Eu quero dizer hoje que, por causa do crescente número de pessoas enganadas que não conseguem entender o plano do inimigo, eu trago esta mensagem para dizer-vos que não se engane. Alá, o Deus dos muçulmanos não é o mesmo Deus do cristianismo. Não é o mesmo Deus. Não se engane, queridos. O Deus deles não é um nosso Deus. Isto tem que ficar bem claro. Amém? Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Mas primeiro quero dizer, quando alguém diz Alá, a simples palavra Alá significa Deus. Significa que nas Bíblias, em árabe, tu vais encontrar lá escrito Alá, falando de Deus. É como alguém diz Deus na sua própria língua nativa, não tem outro pronome. Mas pergunta aos muçulmanos qual é o nome do Deus deles. Eles nunca dizem que é Jeová. Mas eles já dizem, algo que eles dizem é que é o mesmo Deus com Davi, o mesmo Deus com Isaías, o mesmo Deus com Jesus. E eles ainda acreditam em Jesus, que Jesus foi o mensageiro de Deus. Mas eu nunca vi um muçulmano dizendo que o Deus dele é Jeová. Porque nunca dizem, eles nunca dizem isso, mas eles dizem que é o mesmo Deus com este, com aquele, com aquele. É o mesmo Deus de Davi, eles aceitam isso. Eles até aceitam o Velho Testamento, eles aceitam Isaías, eles aceitam os profetas, eles aceitam os livros de Moisés. Amém? Por que dissemos que não é o mesmo Deus? João capítulo 14. Eles acreditam que Jesus é o verdadeiro e eles dizem que Jesus era a pessoa que veio e de fato que foi enviado da parte de Deus, era o mensageiro e que depois de Jesus veio Maomé. Vamos ver o que Jesus diz, porque eles acreditam em Jesus. Então vamos usar as próprias palavras de Jesus, o que Jesus diz sobre isso. Amém? João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Carose. Irmãos, entendam isso. Jesus não disse eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida, não. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Significando, se ele tivesse dito eu sou um caminho, significa pode haver o segundo, pode haver o terceiro, pode haver o quarto. Mas Jesus foi claro, ele disse eu sou o caminho, significando que existe apenas um caminho. Eu sou a verdade, significando que a única verdade que existe sou eu. E a vida, se existe alguma coisa que se chama vida em qualquer lugar, é Jesus. Jesus é a vida. Amém? Amém? E ele disse mais, versículo 7. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Significa, está falando com os seus discípulos. Disse aos discípulos, se vocês conhecem a mim, então vocês conhecem o Pai. E já desde agora o tendes visto e o tendes conhecido. Perceba que Jesus estava claro. Ele estava dizendo isso, que se o conhecessem, conheciam o Pai. Então, todos aqueles que não conhecem, todos aqueles que não buscam, todos aqueles que não buscam a Jesus, não conhecem o Pai. Não conhecem. Não conhecem. Não se engane com ninguém. Ele não disse que todos aqueles que dissessem que acreditam em mim, disse que os que o conhecem, conhecem o Pai. Se eles não conhecem Jesus, não conhecem o Pai. Amém? João, Karosiki. E ainda, algo interessante no versículo 6 é, Jesus nunca disse,
Jesus nunca disse, presta atenção aqui, Jesus nunca disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é o que Jesus disse. Jesus nunca disse ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse vai, ele disse vem. Jesus nunca disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai. Significando, se existe alguma coisa que Jesus chama de o Pai, ele localiza-se nele mesmo. Ele disse ninguém vem ao Pai, vem. E hoje aparece alguém que vão a Maomé ou Mohammed e não vão para onde está Jesus. Jesus disse, se alguém quer ir ao Pai, tem que vir a mim. Ninguém vem ao Pai. Quer dizer que Deus está no Filho, como a Bíblia diz, que Deus estava no seu Filho reconciliando o mundo com Ele. Jesus diz que nós somos um. Entende? Significando isso, então, tu vais entender a palavra de Deus. Que ninguém vem. E hoje as pessoas vão a Maomé, vão aonde, vão aonde. Não acharão o Pai não está lá. Porque quem quer achar o Pai, ele tem que ir a Jesus. Tem que ir a Jesus. Ele é o caminho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas entenda isto. Isto é o que Jesus disse dele. E entenda que os muçulmanos acreditam que o que Jesus falava era verdade. Entenda que os muçulmanos acreditam em Jesus. Eles dizem que eles não acreditam nele para a salvação, mas eles acreditam que Jesus foi um mensageiro de Deus. Eles acreditam que você foi um mensageiro de Deus. Então vamos ver o que Jesus disse na pessoa que eles acreditam que falava a verdade, que era um mensageiro de Deus. Vamos ver a mensagem de Jesus. João ainda, capítulo 6, versículo 44. Jesus disse outra coisa sobre o Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E não vamos aceitar, irmãos, pessoas hoje aparecerem, dizer que sou muçulmano, eu sou islâmico e eu mesmo Deus. Não é. Primeiro porque Jesus disse que ele é o caminho, o único caminho. Se ninguém vai por ele, não tem acesso ao Pai. Segundo, Jesus disse que ninguém pode ir a ele se não ouviu e aprendeu do Pai. Quer dizer, só para você ter acesso a Jesus, você deve ter sido conduzido, tocado pelo Pai, a ir até Jesus. E não esses hoje que vêm com Maomé, Mohammed ou qualquer outra religião. Quem são esses? De quem tem ouvido? Se para ir a Jesus você tem que ouvir Jeová a te dirigir. E eles dizem que ouviram Jeová e Jeová envia-te para Jesus. Mas eles ouviram um certo Jeová que eles envia para Mohammed. Não faz sentido isso. Pessoas estão querendo dizer que é quase a mesma coisa para que você se sinta à vontade em passar por lado deles normalmente. Quando você se casa, isso é a mesma coisa. Porque se eles é a mesma coisa que eles querem trazer, que nós é mesmo Deus e tal. Por que quando um cristão se casa com um muçulmano, eles não aceitam o muçulmano passar para o lado cristão? Mas é o cristão que tem que ir para lá. Nós não aceitamos passar para o lado deles porque nós acreditamos que não é a mesma coisa. Nós acreditamos que nós temos a salvação. Mas eles querem dizer que, mesma coisa, só são profetas diferentes. Não é isso. Mohammed não é Jeová, não é servo de Jeová e ponto final. Muitos não sabem, o islamismo começou muito tempo depois, parece 530 anos depois da vinda de Jesus Cristo. Eu sei que ligam que Ismael, a descendência, não tem nada a ver, mesmo que fosse a mãe de Jesus, nem que fosse José que cuidou de Jesus a surgir com uma outra religião. O apóstolo Paulo disse, mesmo que venha um anjo a pregar um evangelho diferente deste que eu vos digo, seja anátema. Em outras palavras, querendo dizer, seja amaldiçoado. Eu estou dizendo que estas outras religiões, não sei que vêm de onde, que dizem que são amaldiçoados. I will say it. Por que você irá na maldição? Por que você deixará o cristianismo ir na maldição? Não faz sentido.
Ainda vacaram isso aqui. Vamos, eles acreditam, não dizer, vamos ficar no Novo Testamento. Eles acreditam em Isaías, eles acreditam muito no que o profeta Isaías diz. Vamos ouvir o que Isaías diz agora. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eu quero saber, antes de ler Isaías 53, eu quero dizer, o que Maomé fez pela humanidade? O que Maomé fez? De que ele trouxe uma mensagem assim como Jesus? Não, Jesus não fez isso. Jesus não era simplesmente um mensageiro. Jesus era Deus entre os homens. Jesus deu a sua vida por nós. E o que Maomé fez? O que Maomé fez? O que Maomé fez pela humanidade? Não foi a mesma coisa. Ele veio, enganou 3, 4 pessoas, evangelizou 6 ou 10, e hoje diz que é o mesmo Deus. Não, não é. Não é o mesmo Deus. Isaías 53. Maomé lhes mandou sacrificarem animais, assim como fazia-se no Velho Testamento. Eles sacrificam todo o tempo sacrifícios. Há uma certa entidade que recebe, mas não é Deus, não te enganes, não é Deus. Por que que não é Deus? Nós vamos ler aqui. Olha que Deus aboliu o sacrifício. Vamos ler tudo aqui, ok? Isaías 53 agora. Diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, falando do Messias, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Mas, o que? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, veja o que Jesus fez. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o que acontecia conosco? Todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Aqui encontra o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E hoje vem alguém, mas não, entenda bem o que no que você vai acreditar, não é isso. Jesus Cristo não mandou matarmos ovelhas. Jesus Cristo não disse matem ovelhas para que possam ter acesso à vida eterna. Não. Jesus Cristo entregou sua própria vida, seu próprio corpo. Foi ferido, moído pelo mandato de Deus, debaixo da vontade do Altíssimo. Foi entregue para poder salvar a humanidade. A humanidade. Que Maomé fez por ti? Jesus Cristo. É um Senhor. É um Senhor. Vamos ouvir Hebreus. O que o escritor de Hebreus cita sobre o que os antigos, os Salmos, o Velho Testamento disse sobre o Messias. Vamos ver cortes muito bonitos organizados em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Vou repetir. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Em outras palavras, porque é impossível que o sangue de bodes e de touros que Maomé ordenou atualmente para ser sacrificado tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Deus dizendo, sacrifício e oferta não quis mais, Deus. Mas corpo me preparaste. Quer dizer, no lugar dos sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, Deus preparou ao seu filho um corpo
para morrer. E vem alguém hoje, é a mesma coisa, eu venho depois de Jesus, e eu sou Maomé, então, e vai ficar bem, lá, Maomé, seu mal, e Lamé. Vai ficar lá mesmo. Ok? Esse mal fica lá mesmo, Maomé, lá. Ok? A Bíblia é muito clara. Versículo 6. Holocaustos, oblações pelo pecado, não quiseste, mas corpo me preparar, mas oblações de pecado pelo pecado não te agradaram. 7. Então disse, eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim. Onde é que está Maomé no princípio do livro? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. 9. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. Uma oblação feita uma vez, não os sacrifícios que são feitos em mesquita todos os anos. Há uma determinada entidade, que eles querem fazer você crer que é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Eles querem se usurpar do Velho Testamento, se usurpar de dizerem que eles acreditam no mesmo que nós acreditamos, mas depois eles fazem as coisas de um modo que é para levar a tua salvação de ti, para impedir você de crer no Jesus Cristo, o único Salvador que existe, o único nome que fomos dados debaixo da terra para crer e sermos salvos. Então, entendamos isso. Não é. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus enviou o Messias. Você precisa crer somente nele, em Jesus. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu sei que as verdades foram ditas aqui. Vão organizar a tua mente. Vão organizar o teu coração. Por que os muçulmanos, sempre que eles se zangam com alguma coisa, eles correm para matar cristãos? E eles decidem de fato, eles não matam qualquer pessoa. Muitas das vezes eu sei que existem os homens-bomba e tal, que matam qualquer pessoa. Mas olha, no Nigéria, pode fazer uma pesquisa. Nigéria, aqui na África, não vamos para fora da África, aqui na África. Quando houve essas coisas, Boko Haram, o que eles capturavam cristãos e matavam. Por que matavam cristãos? Até hoje existem, nos muçulmanos existem duas divisões, existem os sunitas e os outros, o outro grupo. E exatamente, os sunitas seguem o Alcorão assim como o Alcorão diz. E eles não gostam do cristianismo. Esses matam, esses destroem. Os muçulmanos que você foi ensinado, os muçulmanos que você foi ensinado, esses que andam contigo aqui, que são calmos, que não matam ninguém, são os que não seguem o Alcorão ao pé da letra. Porque o Alcorão ao pé da letra é anticristão. Onde você acha que virou anticristo? O próprio Alcorão diz que virá alguém que é como se fosse um Messias que se levantará do meio deles para destruir o cristianismo. Eles têm lá. Eles têm isso. E não. Por quê? Se é o mesmo Deus. Por que dizem isso? É a capa. Mas por detrás o que se faz? São coisas horrendas. Atrás da vida de cristãos. Atrás de destruir o cristianismo. Atrás de eliminar o cristianismo de existência. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos. Fique firme onde você está. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, guarde todos. Até muçulmanos serão. Milhares deles. Deus está tocando muçulmanos em todo o mundo. Muçulmanos, sem serem evangelizados, estão convertendo-se aos montes para a igreja de Deus. Pai, nós te pedimos mais graça, que também aqui em Moçambique, que avalanches de conversões comecem a acontecer.
avalanche de conversões comecem a acontecer. É já a última hora, diz o Senhor. Erisaka, enamacho, 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 enamacho. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém.